E aí, Gus aqui. Hoje eu trouxe um assunto bem interessante aqui da revista Você RH de 2024, já de janeiro de 2024. A notícia é a seguinte, sobre o futuro do trabalho, o RH em 2024 e além. Empresas brasileiras na caça por talentos no exterior, a tecnologia revelando falhas nas políticas de inclusão e, claro, novas profissões ligadas à inteligência artificial. Conheça as tendências em gestão de pessoas para um futuro que já começou. Então, vou aqui comentar sobre essa reportagem, mostrando para vocês aqui alguns trechos que eu recortei aqui, que eu grifei. Então, mas antes disso, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, se inscreve aqui também no podcast Papinho Tech. Toda semana, duas pessoas entrevistadas e um monólogo, que é esse no caso aqui, trazendo conteúdos de relevância absurdamente gigantescas sobre a área de tecnologia. Ou não. Depende do ponto de vista. Bom, começando, eu já trago aqui, né? As mudanças nas dinâmicas do mercado de trabalho, que já davam mostras em 2023, vão se consolidar em 2024. E isso implicará novas formas de atuação e mentalidade das equipes de RH. Isso aqui é dizer mais do mesmo, né? Todo ano a gente faz aquela reflexão, né, de fim de ano, pô, como é que foi esse ano, como é que vai ser o ano que vem e tal. Isso a gente faz uma reflexão individual. Agora, o RH ou a empresa como um todo, ela também faz essas reflexões. Então ela vai olhar ali os dados durante o ano, vai analisar como é que foi as coisas que foram boas, as coisas que foram não tão boas, as coisas que foram horrorosas, e aí é feito o planejamento do ano seguinte. É claro que as empresas de tecnologia, elas sempre têm que estar um pouco mais antenadas aí às tendências, porque a tendência ela tem a ver com dinheiro diretamente. Uma análise de tendências da consultoria McKinsey, uma consultoria famosíssima aí no mundo, publicada em outubro de 2023, mostra que um terço dos funcionários brasileiros planeja deixar suas organizações nos próximos 6 meses. Essa informação aqui ela é super relevante para a gente pensar algumas coisas. Por que será que a galera quer sair? Está existindo hoje um movimento muito grande em relação a você cuidar um pouco mais da sua própria carreira. Inclusive, queria mostrar aqui, ó, esse livro e recomendar esse livro aqui, ó. Seja egoísta com sua carreira, de Luciano Santos. Esse livro, ele é sensacional, inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse livro, um resumão aqui gigante sobre ele. E isso vai muito dentro dessa perspectiva aqui. Porque se eu penso muito mais, né, eu sou egoísta com a minha carreira, porque a carreira ela é minha, eu preciso dar uma olhada no mercado. Então assim, pô, será que tem outra empresa que pagaria mais do que eu ganho aqui, onde eu estou? Será que em outro lugar eu conseguiria ter mais flexibilidade de horário? Teria outros benefícios que me beneficiariam mais do que o que está me beneficiando hoje? Será que eu teria um ambiente de trabalho melhor, com progressão de carreira mais adequado, etc? Então o pessoal começa a pensar nisso e começa a ver ferramentas cada vez mais fáceis de utilizar para buscar emprego, por exemplo, o LinkedIn, onde você consegue ver ali muitas vagas de muitas empresas. E aí assim, pô, deixa eu começar aqui a olhar outras vagas, vou começar ali a me aplicar alguma vaga de emprego, vai que dá certo, e aí eu consigo ter uma carreira legal ali e tal. Então, isso é muito comum e cada vez mais comum. O que começa a acontecer é o seguinte: gestores começam a ter que ter um pouco mais de cuidado com relação a isso, porque isso impacta também a empresa, né? Quando você sai de algum lugar, você deixa um buraco ali. E muito mais ainda quando você tem uma qualidade muito alta ali do seu trabalho, as suas habilidades são muito boas, porque repor um profissional muito bom é muito difícil. Nem que seja assim, não. Eu vou colocar, às vezes, até uma pessoa que tem uma qualidade superior ainda, mas até essa pessoa se adequar ali à empresa, a entender como é que funcionam as coisas e tal, isso tudo é custo. Então, lideranças têm que estar sempre olhando para isso, porque a rotatividade tende a aumentar, né? A galera trocar de emprego um pouco mais. Já não tem mais aquela ideia antiga
de você conseguir um emprego e ficar naquele mesmo emprego durante a sua vida inteira, fazer ali o seu FGTS lá, para depois no final você comprar uma casa própria, morar sempre no mesmo lugar e tal. A tendência da juventude, né, dos dias de hoje, ela é diferente disso. É um negócio muito mais dinâmico. Então, as empresas começam agora a disputar profissionais bem qualificados através de benefícios e situações ali de carreira e tal. E aí, assim, pô, eu vi uma empresa que está me oferecendo um negócio a mais ali que me interessa, adeus, abraço, né? Tchau e benção. Estou pensando na minha carreira. Assim como a empresa está pensando no dinheiro, no lucro que ela vai ter ali. Então, nada mais justo. O RH em 2024 será apoiar O papel do RH em 2024 será apoiar as rápidas transformações tecnológicas nas empresas. Isso daqui também não tem nada de novo. Isso aqui, se você colocar essa frase desde 1990 até hoje, ela se aplicaria e vai continuar aplicando, né? Ninguém pode ficar para trás, tem que estar sempre esperto em relação a transformações tecnológicas. Agora, né, com a inteligência artificial fungando em nossos cangotes. O profissional de RH deve ser o termômetro que consegue falar para o executivo. Vem cá, seu time é o que tem mais afastamento por burnout na empresa. O que você pode fazer diferente? Né? Sugere Borges aqui. E aí, olha só, esse tema ele acaba aparecendo cada vez mais também, porque olha só, quando você tem uma quantidade de vagas muito grande, um mercado mais aquecido, você deixa de ficar muito num lugar só por qualquer coisa. Sabe? Você começa a falar assim, pô, cara, eu tô trabalhando demais, deixa eu sair daqui. Agora, se o mercado não tá legal, você tem pouquíssima vaga, você acaba, de certa forma, engolindo sapos. Então, um gestor ruim ali que não sabe gerir a empresa, ou o time que tá te dando trabalho e tal, você vai relevando. Agora, a partir do momento que você tem muita oportunidade, você diz adeus rápido. Então, essa questão aqui de burnout, de você ser entupido de trabalho, é um sintoma de má gestão. Porque se você tá com muito trabalho, você tá tendo burnout aqui de trabalhar demais, significa que o gestor não está olhando para isso. Ele não está dividindo a tarefa adequadamente e aí tende a você querer sair desse lugar, né? Pelo amor de Deus. Alexandre Ullman, diretor de recursos humanos do LinkedIn, reitera a importância do acolhimento. A retenção passará por investir no bem-estar do profissional. É isso, né? Nada melhor do que estar num ambiente onde você se sente bem. Agora, esse acolhimento aqui também é o seguinte, não é também falar assim, ai, a nossa empresa, nós somos uma grande família, todo mundo aqui se ama, vamos nos abraçar, dar um beijo. Não, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, aqui o acolhimento ideal é aquele onde a pessoa te respeita, onde o pessoal te ouve, onde você consegue ali dar a sua opinião, ser ouvido. Você ser acolhido, você se sente bem quando você está num ambiente onde você é querido. Agora, quando você entra num ambiente onde o negócio é punk, cara, de muita competitividade, de lideranças horrorosas, de muito trabalho, e o pessoal fica ali sei lá, num clima paposo, né? Não tem como você viver bem num ambiente desse por muito tempo. E aí você vai querer sair desse lugar. Então, o papel do gestor aqui ele é fundamental, cara. Ele sempre é fundamental e ele é base para que o time tenha uma boa sustentação para a pessoa continuar ali fazendo o trabalho de forma adequada, não se matar para poder fazer o trabalho, criar um ambiente legal e aí tá suave. Pô, legal demais. Isso aqui é fundamental. E aí foi o seguinte, nessa reportagem aqui foi mapeado tendências que serão desafios para os profissionais da área em 2024. O primeiro é o avanço da inteligência artificial. E é aquele negócio, né? Dentro de inteligência artificial se fala muita coisa, muita abobrinha e tal, mas aqui eles trouxeram algumas coisas interessantes. No RH, você pode colocar uma IA com um chatbot para coleta de feedbacks, por exemplo. Pode automatizar tarefas repetitivas para o onboarding, né? Quando você vai entrar numa empresa, no processo de entrada, fazendo validação de dados sensíveis,
cruzando informações com a Receita Federal. Dados sensíveis ali, sei lá, pode ser CPF, dados pessoais da pessoa, endereço e tal, como também salário, né, e valores monetários. Essas são as aplicações mais buscadas pelas empresas em um primeiro momento e que devem se intensificar, disse aí Paulo Moraes, cofundador da consultoria Talenses. Isso é uma tendência não só no RH, como em qualquer lugar, né? Você pegar ali as atividades que são mais repetitivas, onde você consegue automatizar facilmente e colocar dentro de uma inteligência artificial, como por exemplo um chatbot ali que vai te responder automaticamente. Então, foi lá, coletou as informações, ele vai trabalhar no banco de dados e tal, não sei o quê. Beleza, cara, entendeu? Você vai deixar com que o time de RH, as pessoas do time, sobre mais tempo para essas pessoas trabalharem com outras coisas que não são tão fáceis assim de serem automatizadas. Dentro desse processo aqui todo, você tem algumas coisas, por exemplo, criando profissões novas que vão aparecendo, às quais o RH deve estar atento sempre ali, que é o caso de engenheiro de prompt. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, né? Já conversei também, tem um episódio, futuramente vai aparecer um episódio aí, junto com o Sérgio Gama, eu já gravei, que é vamos dizer assim, o guru da inteligência artificial brasileira, falando sobre isso. Que no fim das contas, essa profissão ela é bem interessante, porque não necessariamente vai ser um cargo de alguém, mas é uma habilidade que profissionais vão ter que adquirir ou estão já aprimorando e adquirindo, né, principalmente o pessoal de desenvolvimento, de saber escrever um prompt para uma inteligência artificial generativa, por exemplo, o chat GPT. Então, no fim das contas, é como se você for pedir para o chat GPT criar um software para você, você precisa ter muito conhecimento de software. Então, não é qualquer pessoa que vai conseguir pedir para uma IA criar um aplicativo, não é simplesmente você chegar lá e falar assim, cria para mim um aplicativo de moda tipo iFood. Né? Não tem como, ela não vai saber o que você tem que fazer, você vai ter que falar um monte de coisa. E no final das contas, você vai estar meio que escrevendo ali no prompt uma espécie de software com uma linguagem natural. Então você vai codar ali, não em JavaScript, não em Java, C Sharp, mas em linguagem natural, pedindo para uma IA criar. Então isso é uma habilidade super interessante, onde você precisa ter muito contexto sobre aquela aplicação. Então se você vai trabalhar com dados, você precisa ter muito conhecimento em dados. Se você vai trabalhar com desenvolvimento de software, você precisa ter muito conhecimento em desenvolvimento de software e assim por diante, para você conseguir ser aí de fato um engenheiro de prompt adequado. Outra aqui que eles trouxeram foi especialista de cibersegurança de IA. Também uma tendência aí, né? Sempre na área de segurança, essa área ela é muito importante. Há muito tempo é importante, porque assim como a gente tem facilidade de coletar dados de usuários, por exemplo, a gente também tem uma certa facilidade em roubar dados de usuários. Então é preciso você ter um sistema de segurança de proteção desses dados. Então, quando você trata com inteligência artificial, é a mesma coisa. No fim das contas, para que uma inteligência artificial generativa consiga funcionar, você precisa ter uma base de dados muito grande, porque a busca da informação que você pediu vai ser feita numa base de dados. Então, no fim das contas, são dados. Então, você precisa ter dados. Esses dados eles precisam ter segurança o suficiente para que outras empresas não possam acessar essas informações, por exemplo, se você estiver alimentando uma base de dados privada. Então imagina só, sei lá, você é da Renner, você foi lá, cadastrou, fez uma porrada de informações ali, fez uma base de dados gigantesca para uma IA, e aí, sei lá, vem a Riachuelo e tem acesso a essa informação. Tipo assim, é um negócio insano que não pode acontecer jamais. Outra aqui é gerente de transformação digital. Então, tudo que vai acontecendo de, pô, vamos automatizar serviço aqui e tal, vamos pegar essa empresa, vamos colocar na internet, vamos começar a vender no e-commerce, etc. Você está fazendo essa transformação digital, você precisa de profissionais que saibam fazer essa transição. Essa profissão aqui já tem já há bastante tempo, mas continua a existir. E a última aqui é analista de dados avançados, né? Que tem muito a ver também com o que eu falei aqui sobre inteligência artificial. Se você está trabalhando com dados em inteligência artificial, você precisa ter pessoas no seu time
que saibam trabalhar com dados, o que não é necessariamente banco de dados, é diferente aqui a questão. Você trabalhar com isso, né, questões estatísticas de dados, você pegar uma base de dados gigante e extrair informações relevantes para o negócio. Então, analista de dados avançados são pessoas normalmente aí que têm a formação em estatística, né, em matemática e tal, conhecimentos nessa área de exatas muito apurados. Segundo dados do LinkedIn, em 2023, as vagas que mencionam IA mais do que triplicaram no Brasil nos últimos 2 anos. E aí, cara, não só no Brasil, né? No mundo inteiro isso aconteceu com o fenômeno aí do chat GPT, né? As IAs generativas, aconteceu um boom gigante, né? Onde você não trouxe nada novo, essa não é uma tecnologia nova, mas que foi popularizada. Então, praticamente todo mundo consegue acessar ou já usou pelo menos uma vez essa ferramenta, e aí fez com que todo mundo se interessasse, viu que aquele negócio consegue ajudar de fato ali no dia a dia, na produtividade, etc. E aí começa a aparecer vagas envolvendo essas habilidades. A pesquisa também indica que 80% dos profissionais de RH veem a IA como uma aliada. E é exatamente isso, né? Você pode pegar uma ferramenta e te ajudar a automatizar processos e atividades que você faz repetidamente e que te ocupam tempo que você poderia estar fazendo uma outra coisa e que essa ferramenta ela automatiza com qualidade, pô, por que não usar isso, né? Agora, uma ressalva aqui que eu faço é a seguinte: essas ferramentas, elas também podem ser usadas para o mal, vamos dizer assim, né? Você agora começa a ter processos seletivos feitos por inteligências artificiais que são horrorosos. Então, assim, ao invés de você conversar com um ser humano que vai te mandar uma mensagem, pô, obrigado e tal, sei lá, se você tem alguém para conversar, você vai passar por sistemas automatizados primeiro. E aí você tem alguns problemas. O primeiro é que não é um negócio humano, cara. Você sabe, quando você está trabalhando com, você está conversando com um ser humano, é diferente de quando você está conversando com um chatbot. E é absolutamente perceptível essa diferença. Então você já tem uma experiência ruim ali, não tão legal. O segundo é o seguinte: quando você começa a colocar esses processos automatizados, você no fim das contas está utilizando software. Você está utilizando algoritmo. E se você está utilizando algoritmo, é possível burlar, vamos dizer assim, esses algoritmos. Então tá tendo uma onda legal aí que eu já vi no LinkedIn do seguinte: se você pegar a descrição da vaga com todas aquelas palavras-chave que são usadas por algoritmos de dados para fazer vasculhar o seu LinkedIn para ver se as skills ali, as habilidades pedidas na vaga têm o match com as suas skills, então para poder ver e tal se está tudo bem, o que o pessoal começou a fazer? Pega a descrição com todas as skills, copia esse texto, vai num Google Docs da vida ali ou um Word e para poder construir um currículo, cola esse texto, colore de branco e deixa atrás do texto real ali, tipo, oculto ali no meio. Dessa forma, o que acontece? O algoritmo que vai rodar em cima desses arquivos, ele vai identificar que você tem um match gigantesco com a vaga, mesmo que isso seja mentira. Então, você começa a criar mecanismos. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você usa software para automatizar coisas, você abre uma brecha para que pessoas aprendam a utilizar esse software e tirar o máximo proveito dele. E aí, esse tirar o máximo proveito dele pode não ser adequado ao que você precisa. Então, é sempre importante a gente se atentar a essas coisas. Seguindo aqui, ó, temos lá, então, lá, 80% dos profissionais de RH veem a IA como uma aliada nos próximos 5 anos, permitindo que as pessoas se concentrem nos aspectos mais estratégicos do trabalho. Isso aqui é o ideal, né? Então, eu foco exatamente naquilo que me interessa mais. O outro ponto aqui é a decadência do home office. O que vai deixar muita gente muito triste, né?
Porque aí a gente teve, né, durante a pandemia, a paixão de muita gente por esse modelo de trabalho, né, o trabalho home office. Onde, pô, se eu fico na minha casa, cara, eu tô muito mais confortável aqui, eu não preciso pegar trânsito, não preciso sair e tal. E aí acabou a pandemia, voltou, vamos dizer assim, ao normal e o pessoal começou a voltar para o presencial. As empresas começaram a fazer esse movimento. Então, grandíssimas empresas começaram a fazer esse movimento. Então, incluindo aí Microsoft, Amazon, Disney. E aí o pessoal começa a fazer isso em grandes empresas. As de menor repercussão ou de menor tamanho começam a replicar essas práticas também. E aí você tem sempre esse joguinho de, pô, tem gente que se recusa, fala assim, não, eu não trabalho sob nenhuma hipótese mais, nem híbrido e nem presencial, é só remoto. Então, beleza. Então, essas pessoas vão, de certa forma, perder um pouco do mercado, porque elas têm ali uma forma de trabalho específica que elas aceitam. Outras, por questões ali de, pô, eu preciso do trabalho, vão aceitar, mas vão começar a voltar a serem felizes, né? Estando presenciais ali e não nas suas casas. Em setembro de 2022, uma pesquisa realizada pela Microsoft Research indicou que 85% dos líderes globais afirmam não ter confiança sobre a produtividade de seus funcionários no sistema híbrido, né? Aquele onde você trabalha alguns dias na sua casa, outros presencial na empresa. Então, se o meu líder ele não tem a confiança de que eu vou entregar o que eu preciso entregar, então o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que eu seja obrigado a estar presencial na empresa novamente. Então, assim, isso está certo, isso está errado e tal, isso vai depender muito de tipo de empresa que está ali, quais são as pessoas do time, porque realmente, algumas pessoas, e a gente acaba vendo isso muito nas redes sociais, elas avacalham o remoto. Então, por exemplo, quando você tem uma onda de fotos ali de pessoas com notebook na beira da piscina, ou você está na praia e aí tá com o notebook lá, aí você tá no campo, você tá não sei aonde e tal, tipo, meio que zombando até da galera que não está home office, né? De que não está em remoto. Tipo, não tem coisa melhor do que isso e tal, não sei o quê. Isso passa a impressão de que não necessariamente você tenha a melhor produtividade. Então, pô, se você está na piscina, na beirada da piscina, com o notebook na borda ali, não é possível que você tenha a mesma produtividade do que alguém que está lá focado dentro de um escritório. É possível sim. Sei lá. Você tem ali o julgamento das pessoas. E aí, no caso, líderes vendo esse tipo de comportamento, veem que a produtividade ela cai. É uma guerra sem fim essa parada, né? Em uma pesquisa realizada pela Society for Human Resources Management dos Estados Unidos, bonito esse nome, hein? 71% dos trabalhadores que voltaram ao escritório indicaram estar mais satisfeitos. E aí, indo contra, né, o que a gente acha. Pô, como assim tá mais satisfeito, cara? Não depende muito do jeito que a pessoa é, de que setor que são essas pessoas. Dificilmente da área de produtividade, da área de desenvolvimento, cara. Assim, dificilmente é. Então depende da área de trabalho que você seja, de repente é muito melhor mesmo você estar presencial, faz muito mais sentido e tal. Agora, no Brasil, mais de 90% das empresas estão operando com modelos híbridos, segundo a McKinsey. Eu semi-duvido desse número aqui, tá? Eu acho que 90% das empresas é muita coisa, assim, 90 é muita coisa trabalhar híbrido. Eu não acho nem que seja possível, dentro do Brasil, você dar a possibilidade do trabalho remoto, muitas vezes. Porque dependendo do que você faz na sua empresa, é impossível você trabalhar remoto, né? Mas enfim, esse daqui é o dado, então vamos acreditar, vamos dizer assim, né? Então, assim, muito disso tem a ver com o seu bem-estar. Então, tem gente que vai gostar muito e vai se dar muito bem trabalhando em casa, vai ter gente que não, cara. Então, a gente teve uma onda de pessoas, inclusive, tendo problemas de fobia social até. De você chegar a ponto de ficar tão recluso na sua casa, de tão ali só você e não sair nunca,
Porque, pô, é um conforto. Você fala assim, cara, eu já tô na minha casa aqui, já tenho Netflix aqui na minha televisão e tal. Eu vou sair por quê, cara? Se eu posso pegar meu celular e já comprar comida e chegar aqui, eu vou sair daqui com qual objetivo? A pessoa não sai nunca da casa dela e começa a ter dificuldade de se relacionar com seres humanos novamente. Então, no presencial, você vai tocar nas pessoas, você vai conversar com elas, você vai sair na rua e tal. Então, é importante você levar isso em consideração antes de falar, não, é óbvio que todo mundo prefere o home office. Não, não é óbvio não, e nunca é todo mundo. Fala você, você prefere o quê? Então, siga o que você prefere e não fale que todo mundo prefere uma coisa ou outra. A Klabin é uma empresa de 124 anos com uma cultura muito forte. O primeiro motivo para o retorno foi fortalecer a nossa cultura, afirma Tina Barcelos, diretora de Gente e Gestão na empresa. Isso aqui é muito usado como desculpa, né, de fortalecer a nossa cultura como se a sua... Porque pensa só, eu acho uma justificativa bem medíocre, para falar a verdade, porque olha só, se a sua cultura ela não consegue ser aplicada no ambiente não presencial, então talvez a sua cultura seja fraca, né? Porque se você depende das pessoas estarem presencial ali para que você, vamos dizer assim, embuta a sua cultura na cabeça dessas pessoas, então tem alguma coisa errada. Então o jeito com que você está fazendo isso e tal, ou você está declarando publicamente que você não sabe gerir pessoas remotas. Então também tem isso. Agora, usar isso como uma desculpa de fortalecer nossa cultura, eu acho que é inadequado na maioria dos casos, tá? Mas, de novo, isso aqui é a minha opinião, né? O próximo é cuidados com os danos mentais produzidos pelo próprio trabalho. Isso tem aumentado cada vez mais, né? Essa preocupação com a sua saúde mental. A gente, de um tempo para cá, vem nos cuidando um pouco mais, né? A população brasileira como um todo tem se preocupado um pouco mais com a saúde física. Então a gente pode ver aí o aumento de canais no YouTube sobre musculação, sobre bem-estar, saúde, etc. O aumento de academias, locais de esporte. Então, isso tudo é muito bom para a saúde física. Agora, e a saúde mental? Agora que a gente está começando a olhar um pouco mais sobre isso, também com o olhar de, pô, se eu vou ser egoísta com a minha carreira e eu tenho um líder que me faz mal, então adeus, eu vou embora, vou buscar um ambiente que, de repente, eu até ganhe menos dinheiro, mas que eu viva ali com uma qualidade melhor. Uma pesquisa de 2022 da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, sobre as principais causas para transtornos mentais relacionados ao trabalho mostra o seguinte: 43% dos entrevistados afirmaram estar sobrecarregados, 30% sofriam com a pressão para que estivessem disponíveis o tempo todo, olha isso, cara, e 27% se ressentiam da falta de empatia e apoio de seus líderes diretos. Então é muita coisa isso aqui. Imagina só, 30% sofrer com a pressão de estar ali o tempo inteiro. Então isso também foi um mal do home office. O home office ele acaba fazendo com que a gente trabalhe mais. A tendência é essa, porque pô, você já está na sua casa, então você começa mais cedo, você vai até um pouco mais. Enfim, não é todo mundo que acontece isso, mas muita gente começou a trabalhar muito mais. E as lideranças, por não saberem liderar times remotos, começaram a cobrar pessoas em qualquer horário que fosse. Então você meio que ficava ali trabalhando o tempo inteiro. E não só na época da pandemia, mas também continuou tendo esse serviço, né? Essa cultura de trabalho excessivo. E isso, pô, atrapalha a vida pessoal das pessoas e isso, consequentemente, vai atrapalhar no bem-estar delas, afetando a saúde mental e a produtividade delas também. Então, pô, cuidado com a saúde mental é fundamental e é fundamental que os líderes eles saibam disso e coloquem isso como uma prioridade na hora de gerir ali as suas equipes. Isso é o mínimo que se espera, né? A segurança psicológica também tem relação com a satisfação no ambiente corporativo, sem dúvida. Se você está com a sua segurança psicológica abalada, você não tem segurança psicológica naquele ambiente, você não vai se sentir bem.
Então, se você não tiver confiança ou segurança de dizer aquilo que você pensa, de trazer uma opinião um pouco mais forte, numa crítica, de repente, ao serviço ou ao produto ali que você vende, ou ao seu time de alguma forma, você vai guardar aquela informação para você e vai te fazer mal, cara. Porque aquele negócio, eu vou falar tal coisa, eu vou desagradar o meu chefe, isso pode me causar problemas, eu posso ser demitido. Isso não é ter segurança psicológica. Então é fundamental você buscar um ambiente desse, porque isso faz total diferença, tanto na produtividade quanto na sua vida também. Você vai estar em um lugar mais feliz ali, você vai se sentir mais satisfeito no ambiente desse. A segurança psicológica é o reflexo da cultura da empresa. Claro, né? A forma como as pessoas são tratadas, contratadas e até demitidas, explica Mariana Uebel, fundadora e CEO da Grow. Isso aqui é muito legal, né? Você fala assim, pô, até na hora de demitir, quantas vezes a gente já viu aí alguns relatos e até reportagens por aí de pessoas famosas aí, o Faustão ficou famoso nisso, né, pô, ficou 35 anos na empresa, na Globo, e aí foi demitido em um minuto, sei lá, chega lá e fala assim, ó, acabou, né? Não, isso tem muito a ver com a cultura da empresa. Apesar de sermos pessoas ali que estão trabalhando para uma empresa, o pessoal gosta de falar, né? Tem gente que gosta de falar que empresa não tem coração e que não tem que olhar sentimento, tem que olhar só número e dinheiro, etc. Mas quem está te demitindo, ou o seu gerente é um ser humano, cara. E é um ser humano que, teoricamente, tem que viver a cultura da empresa no seu ápice. Então, assim, você cuidar na forma do desligamento de alguém, ao invés de, né, aquele negócio, não ser uma demissão do nada, né, inesperada, pega de surpresa, ser um processo, né? Então, assim, ó, você aqui, você não está entregando aquilo que a gente espera que você entregue. Então, vamos dar uma melhorada aqui, ó, na próxima reunião aqui ou no próximo encontro, vamos olhar de novo para ver se você tem melhorado e tal. Você vai dando chances para essa pessoa, você dá feedbacks para essa pessoa para que ela tenha a oportunidade de melhorar. Aí, não melhorando e errando várias vezes a mesma coisa, você tem o histórico ali, foi dada a oportunidade, então é uma demissão meio que já esperada, a pessoa já sabe que vai acontecer isso, porque ela não está dando conta de entregar ou etc. Então nunca ser uma surpresa. Então tudo isso tem a ver com a cultura da empresa. E essa cultura não tem a ver com ser presencial ou remoto, né? Evidentemente. Para medir esse grau de satisfação interna, o iFood, por exemplo, criou em 2021 um índice de segurança psicológica. Isso aqui é super legal, cara. Só de ter um negócio desse e a empresa se preocupar minimamente com esse assunto já é digno de louvor. O questionário inclui perguntas sobre o quanto o funcionário se sente valorizado, como é a comunicação da empresa, se há acolhimento de sua identidade e qual é o papel das lideranças. Eu não sei como funciona isso aqui no detalhe, tá? No iFood e tal, mas esse tipo de questionário, ele também tem que pensar o seguinte: o que é preferível? Eu colocar isso de forma anônima ou nominal, a pessoa se identificar. Porque se você faz isso no ambiente que as pessoas não têm essa segurança psicológica a ponto de falar o que pensa, não adianta você fazer algo nominal. A pessoa não vai colocar a opinião dela real ali. Ela vai dar uma maquiada porque ela vai ter receio, ela vai ter medo do que pode acontecer com aquela informação. Então, você construir isso é um negócio extremamente complexo. Então, pô, eu fui lá, fiz uma crítica, eu falei assim, ó, a comunicação ela não é legal por causa disso, disso, disso. E aí depois vem um gestor, vem conversar comigo e coloca-se à disposição para melhorar e tal, você acaba se sentindo mais confortável. Então, na próxima vez que me perguntarem sobre um assunto delicado, eu vou conseguir falar porque eu senti segurança naquilo. Então, tudo isso é cultura da empresa, é um negócio extremamente difícil de se considerar e de conseguir, porque as pessoas vão mudando e a cultura da empresa ela tem que continuar existindo nessas novas pessoas. Então, é um negócio complexo, mas é fundamental e aí tem que acontecer. Se você não sentir que está em um ambiente que te acolhe, a chance de passar por pressão psicológica, falhar ou ter momentos de dificuldade é muito maior.
explica Gustavo Witt, vice-presidente de Pessoas e Soluções Sustentáveis do iFood. Sem nenhuma dúvida. Nada melhor do que quando você está com a sua saúde mental em dia. Isso vai afetar absolutamente tudo da sua vida. E vice-versa também. Então vamos supor, se você tiver um problema na sua família, na sua vida pessoal, vamos dizer assim, isso afeta o seu trabalho. Agora, você está triste, se aconteceu alguma coisa, você não consegue ali, vamos dizer assim, esconder isso de alguma forma, e vem alguém e te acolhe, e fala, pô, o que aconteceu, cara, e tal. Pô, você não quer pegar a tarde livre aí pra você dar uma espairecida, sei lá. Esse é o tipo de acolhimento, né? Por quê? Porque na hora que eu precisar, eu sei que eu posso contar com você também. Você vai se colocar à disposição e aí você cria um ambiente ali acolhedor. Outro ponto é, o Brasil entra forte na caça global de talentos. Isso daqui, eles trouxeram aqui algumas informações, eu achei bem interessante, que é, no fim das contas, o seguinte, a gente tem um movimento na área de tecnologia de buscar empresas no exterior. Então você vai lá, vai no LinkedIn ou qualquer base de dados que você quiser aí de recrutamento e você se aplica a vagas gringas, né, dos Estados Unidos, Europa, etc. Você vai ganhar em dólar, tem uma opção de vantagens ali, desde que você tenha o inglês e o conhecimento e tal, manda bala, show de bola. Ou seja, a gente está exportando talentos para outros países. Só que nesse ponto aqui foi trazido que existe um movimento grande do inverso, do Brasil estar contratando gringos para trabalhar em vagas. O que eu acho pouco verdadeiro, vamos dizer assim, no mínimo. Eu acho que esse movimento ele não é tão grande quanto foi dito aqui. Mas vamos lá. Esse fator tem a ver com um problema estrutural do país, o baixo nível de educação. Isso sem dúvida. As faculdades não formam profissionais de TI numa velocidade que acompanhe a demanda do mercado. E é justamente por isso que existem tantas vagas abertas. Você fala assim, pô, mas tem um monte de gente desempregada. Sim, porque esse profissional ele não é qualificado o suficiente para entrar nessa vaga. Então a faculdade ela não me prepara, eu não consigo aprender o que eu precisava aprender na faculdade para entrar no mercado de trabalho, então eu vou ter dificuldade de alocação. Por outro lado, a empresa tem dificuldade em contratar pessoas qualificadas. Então, por isso que você tem um movimento tão grande de cursos na área de TI. Então, toda hora aparece curso. Por quê? É para suprir a demanda que acontece ali, o gap de educação que existe no ensino superior brasileiro. Eu não aprendo o que eu precisava na faculdade, o mercado ele pede um negócio além do que eu sei e eu preciso fazer alguma coisa com relação a isso. Aí eu vou atrás de cursos profissionalizantes, especializados ali, para me especializar naquela skill ali, naquele conhecimento. Aí eu entro naquela vaga e tal. Aí a solução trazida aqui é, se eu não tenho esses profissionais qualificados, então eu vou para fora buscar esses profissionais e trazer para cá. Eu acho muito difícil porque, olha só, o caminho inverso, ele é meio maluco. Você pensar em ganhar em dólar é uma coisa. Então, vamos supor, se você vai pegar ali $2.000 por mês, você vai ser um dev júnior em praticamente qualquer lugar do mundo. Só que $2.000, cara, se você fizer a conversão rápida aí vezes 5, é 10 pau. Você vai ganhar R$ 10.000 já início de carreira. Lógico que você vai ter algumas habilidades ali que são valorizadas, por exemplo, o inglês fluente, né? Mas o contrário, ele é complexo, cara. Você vai pagar R$ 10.000 para um dev júnior gringo? Não vai. Não vai. Entendeu? Então, mas enfim, foi trazido aqui na reportagem. E o último aqui é a IA a serviço da diversidade. A diversidade é um assunto muito importante que tem ganhado mais repercussão aí nos últimos anos, né? De você simplesmente ter diversidade na empresa. Então, ter pessoas de raças diferentes, de etnias diferentes, de opiniões diferentes, de tudo diferente. Pessoas com deficiência também, física. Então, você colocar um monte de pessoas com pensamentos diferentes, de raças diferentes, etc., orientações sexuais diferentes, e tudo diferente, faz com que você tenha um pensamento plural que muitas das vezes, para não falar todas as vezes, é muito útil para que você tenha
opiniões diversas, para você chegue numa inovação diferente, de você pensar diferente, você ter sair um pouco da sua bolha que você está acostumado, isso é muito bom para negócios também. Então começou a acontecer muito a questão de vagas afirmativas e coisas do tipo. O problema para o RH está na garantia da permanência dessas pessoas. Então, o que isso quer dizer? Quando começa a ter layoffs, né, o famoso facão, né, demissões em massa, começou a acontecer o quê? De ter uma tendência das pessoas a serem demitidas serem pessoas desses grupos. Então aqui, ó, mulheres, pessoas latino-americanas principalmente, começaram a ser demitidos junto desses layoffs. E aí fala assim, pô, mas e aí, cara? Vamos dar uma olhada nessas paradas para que isso não aconteça. Porque a gente está demitindo um monte de gente, e esse monte de gente é justamente as pessoas que estavam dentro de diversidade. Então, o pessoal começa a ter várias ações aqui. Então, vamos trabalhar com análise de dados, vamos ver se as pessoas certas estão sendo mandadas embora e já levando em conta a diversidade para que continue tendo diversidade na empresa. Também valores de salário, então diferenças salariais entre homens e mulheres, por exemplo, vamos equiparar aqui as paradas e tal. Então as empresas têm essa tendência sempre, cada vez mais, de ter diversidade nas empresas e de tal forma que todo mundo tenha a oportunidade de ganhar a mesma coisa. Então se você tem o mesmo cargo, não importa quem você seja e tal, você vai ganhar o valor que é o valor do cargo, e não através por causa do seu sexo, por causa da sua cor ou coisa do tipo. De acordo com a psicóloga Mariana Uebel, da Grow, é preciso ampliar a diversidade nas empresas para além das vagas afirmativas, né, aquelas vagas que são exclusivas, então vagas exclusivas para mulheres, vagas exclusivas para pessoas pretas e coisas do tipo assim, né? E da criação de setores específicos para o assunto. Então, vamos dizer assim, uma vertente do RH interno para olhar para isso, né? Então, vamos constantemente olhar para a diversidade e não ser só um númerozinho bonitinho ali que a gente coloca publicamente para ganhar likes e tal, e para o pessoal achar que a nossa empresa é bonitinha e tal. Vamos fazer de verdade diversidade? O assunto nunca deveria ter estado de fora da pauta, diz o Ebel. Mas, para que o tema não fique restrito a um setor, ele precisa amadurecer em 2024. Não só em 2024, mas para todo o sempre. Para que a gente tenha igualdade, diversidade, independente de quem você seja. Tá aí, ó, essa reportagem da revista Você RH, do mês de janeiro de 2024, falando aí sobre o RH em 2024, né? Quais são as tendências aí do RH. É sempre importante a gente dar uma olhada nessas coisas, porque às vezes a gente fica focado somente ali naquele conteúdo técnico do nosso cargo e a gente acaba parando de olhar para outras coisas, ou versão maior, assim, a visão maior do trabalho como um todo, da nossa carreira. Então tá aí, são questões importantes para a gente levar em conta. Mais uma vez, recomendo aí fortemente que você compre esse livro aqui. Eu não estou sendo patrocinado nem nada, evidentemente, mas é só uma sugestão. Seja egoísta com sua carreira, de Luciano Santos. Você encontra em qualquer lugar na internet para comprar esse livro. Muito importante você olhar para a sua carreira. Então, se você ainda não pensou na sua carreira até este momento, 2024 é o ano para você começar a pensar na sua carreira. Se você não pensar na sua carreira, ninguém pensará, muito menos o seu líder. O seu líder não tem que pensar na sua carreira. Quem tem que pensar na sua carreira é você. Beleza? Então tá aí, esse podcast foi gravado, então se você quiser assistir no YouTube, tem com imagens, onde você pode ver, inclusive, ali o artigo que eu estou comentando, e também está disponível nas principais plataformas de áudio, no podcast Papinho Tech. Este foi mais um Papinho Tech, espero que você tenha gostado, valeu e até a próxima!